Vai começar. Bem-vindos a esse encontro, a essa conversa, né, para a gente relembrar a saudosa Conceição Sena. Eu agradeço a presença de vocês. Hoje, esse ano, o Panorama Internacional Coisa de Cinema, ele homenageia a Conceição Sena. A gente está abrindo esse espaço, reunindo pessoas com quais ela teve uma parceria de vida, de trabalho, de amizade, para a gente poder falar, lembrar um pouco da trajetória de Conceição. Eu vou apresentar rapidamente vocês, começando aqui pela Manuela Dias. Ela é autora do sucesso Amor de Mãe, novela da TV Globo, acompanhada por 40 milhões de espectadores. Foi indicada ao Emmy Internacional pelo seriado Justiça. Está em pré-produção da série O Conselheiro e a Menina Azul, adaptação de A Menina, a Guerra e as Almas, TV Globo. Pela TV Globo, né? Manuela é considerada a maior revelação da nossa TV dos últimos anos. E Solange Moraes, formada em cinema pela Universidade Federal da Bahia, Sol Moraes, corrigindo, sócio proprietária da Araçá Filmes, já rodou mais de 30 curtas, diversos longas e se encontra em fase de finalização dos filmes Nina, com direção de Paulo Alcântara, A Pele Morta, com direção de Denise Moraes e Bruno Torres, além de estar em fase de lançamento do filme Longe do Paraíso, de Orlando Senna. Foi presidente da Associação de Documentarista Baiana e Nacional, membro do Conselho Superior de Cinema por 2 vezes no governo Lula-Dilma. Ela é discípula e amiga filha mais velha, digamos assim, de Conceição, que vem desde a década de 70. Em 2009, trabalharam juntas na produção do filme Longe do Paraíso, Solange como produtora pela Araçá Filmes e Conceição como produtora associada. E esse foi o último filme em que Conceição trabalhou. Aida Marques, ela é diretora da empresa MP2. Ela possui graduação em Letras pela Universidade de Sorbonne, mestrado em Comunicação pela Universidade Federal do Rio, doutorado em Artes pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em Artes pela Universidade de São Paulo também, formada em Montagem pelo Conservatoire Libre de Cinema Francês, e em sua trajetória atuou em dezenas de filmes como montadora, produtora, diretora, tendo recebido inúmeros prêmios em todos esses campos. Curadora de diversas exposições, atualmente é professora associada da Universidade Federal Fluminense, também editora-chefe da revista Cadernos do Forcine e vice-presidente da Associação Brasileira de Cineasta. Ela é produtora dos filmes de Conceição, Memória do Sangue, Brilhante e Anjos de Ipanema. Hermes Leal tem 7 livros publicados, alguns deles romances, edita há anos a revista de cinema, dirige e escreve séries de TV, como Cineastas e Pensamento Contemporâneo, exibidas pelo canal Curta, diretor da editora Única e da HL Filmes, de editor dos livros de Conceição, e com planos para fazer uma telesérie a partir de Sertão Mulher. E vamos falar também do aspecto literário da obra de Conceição, né, Hermes, aqui hoje, entre outras coisas. Bem-vindos, obrigada. Obrigado e aí, Cláudio também vai falar um pouquinho antes de passar a palavra. Boa tarde, obrigado a todos que estão nos vendo, nos escutando. É um encontro muito importante para a gente, do Panorama. Conceição Sena é uma pessoa extremamente importante para todos nós, para os que a conheceram mais, para os que não conheceram tanto, mas ela é uma pioneira das artes, é uma pioneira do cinema na Bahia, no Brasil. Eu, particularmente, eu não desfrutei de tantos encontros com Conceição e Orlando. Sempre tive muito carinho, muita admiração pelos dois, pelo casal. Sempre era muito divertido e muito acolhedor encontrar com eles. As poucas vezes, digamos assim, que eu encontrei com eles, conversei, escutei muito. Conceição tinha um riso muito fácil, tinha um riso muito generoso. Ela gostava de falar, ela gostava de aconselhar também. E tem uma coisa em particular, tem muitas coisas. Ela sempre se mostrava também muito interessada nos meus projetos, nas minhas ideias.
Aí teve um dia muito engraçado que a gente acabou marcando, tanto a mim quanto Marília, né? De um jeito muito categórico. Eu lembro que o Orlando perguntou para mim se eu já tinha ido a Cuba. Eu falei que eu não tinha conhecido Cuba. E depois eu perguntei se ela me perguntou se eu conhecia Marrakech. Eu falei que eu não tinha ido a Marrakech. Aí os dois olharam um para o outro e falaram assim, era como se eu tivesse com a alma perdida, assim, na verdade. E eles falaram, Cláudio, no dia que você tiver... Eles falaram com uma seriedade, falaram assim, olha, você tem uma lacuna cultural imensa. Você precisa conhecer Havana e você precisa conhecer Marrakech. Mas aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Aí teve um dia que com um dos filmes da gente, a gente foi convidado para o Festival de Havana. Aí eu falei, uau, já tenho metade do caminho andado, vou para Havana. E foi realmente uma aventura incrível. E 2 anos depois a gente conseguiu ir para Marrakech. E eu estava louco para contar para eles, só que eu não consegui contar para Conceição, que a gente tinha ido para Havana e para Marrakech. Isso tudo para dizer, na verdade, é de uma certa intimidade também, de um certo acolhimento que a gente tinha, mesmo não sendo, na verdade, tão próxima. E eu percebia que Conceição e Orlando tinham isso com muitas pessoas. Na verdade, eles são pessoas, representam uma espécie de farol, eles são pessoas muito importantes para todos nós. E o Panorama sempre teve isso, desde o começo. A gente sempre teve um foco muito forte numa nova geração, nos curtas-metragistas, quem está chegando, quem está fazendo, quem está acontecendo, mas a gente nunca deixou de falar nas pessoas que abriram os caminhos, que transformaram isso tudo que a gente faz hoje, possibilitaram que a gente faça cinema, que a gente trabalhe com cinema como a gente faz hoje. Antes de passar ainda para vocês, eu queria lembrar um pouquinho, bem rapidamente, a trajetória de Conceição. No cinema, pelo menos, né? Não vou nem falar tanto da biografia, que eu acho que o Hermes pode falar melhor, acho que vocês podem falar melhor do que eu. A Conceição Sena, ela estreou no cinema como figurante em Tocaia no Asfalto, de Roberto Pires, nos anos 60. Depois teve uma participação mais efetiva em Caveira My Friend, de Álvaro Guimarães, que contou com música dos Novos Baianos. O elenco trazia Baby Consuelo, Sônia Dias, Neil Dispenser, Nonato Freire, Manuel Costa, pessoas extremamente importantes para toda aquela geração do teatro, do cinema aqui na Bahia, do ciclo de cinema baiano. Depois, Conceição atuou em O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de Glauber, que Glauber filmou em Milagres. Na década de 70, Conceição ajudou a realizar Iracema, uma transa amazônica, de Jorge Bodansky e Orlando Senna. Conceição não apenas integrou o elenco, como também ajudou a preparar os atores não profissionais, né, como a própria Edna, protagonista. Depois veio Gitirana, dirigido pela mesma dupla, Senna e Bodansky. Na sequência, Diamante Bruto, de Orlando Senna, Coronel Delmiro Gouveia, de Geraldo Sarno, e Abrigo Nuclear, de Roberto Pires. Nas décadas seguintes, a participação em cinema diminuiu um pouco. Na verdade, toda a produção brasileira diminuiu um pouco, mas eu acho que 2 filmes que valem a pena a gente destacar Iremos a Beirute, do cearense Marcos Moura, e também Chega de Saudade, que é da Laís Bodansky, filha do Jorge Bodansky, e por vários significados, né, por várias questões, se torna uma participação dela muito importante nesse filme. Em 2006, Conceição estreou na direção de longa-metragem com Brilhante. O segundo longa-metragem como diretora veio há poucos anos atrás, que foi Anjos de Ipanema. Conceição brilhou em mais de 30 espetáculos teatrais. Ela foi apresentadora de TV quando morou em Cuba, no Ventana ao Sur. E, além dos filmes, das peças, Conceição Sena escreveu 2 livros, A Menina, a Guerra e as Almas, e Sertão Mulher. Ou seja, uma carreira intensa, plena, uma vida plena, e que eu acho que, acima de tudo, a gente está aqui para celebrar essa passagem. Bom, Aida, vamos começar com você? Pode, pode. Eu passo a palavra para você, então, Aida. Obrigado. Obrigada, Cláudia. Bom,
A minha história com Conceição começou no início dos anos 80. Eu era montadora, há muito tempo que eu deixei de ser montadora. Eu fui produtora, me tornei produtora, assim, ao mesmo tempo que montadora, e depois, agora, eu sou produtora e diretora. Eu havia montado com o Orlando, havia trabalhado com o Orlando. Aí, quando Conceição, o primeiro filme dela, Cláudio, como diretora, não foi brilhante. Foi o belíssimo curta que se chama Memórias de Sangue, fotografado por Mário Carneiro. E é muito importante falar isso, porque ela tinha muito afeto por esse curta, porque é um curta... Espetacular. Hã? Fala, Espetacular. Espetacular. É um curta sobre a terra dela, é um curta sobre Canudos. É muito forte esse curta. E Conceição tinha muita ligação com essa terra dela. Ela se considerava realmente uma cria de Canudos, né? Desse lugar que foi inundado, onde aconteceu essa tragédia, né? Tragédia para todos nós brasileiros, e que foi aonde tentou se soterrar essa memória. E o filme se chama Memórias de Sangue. É um curta, e aí ela se descobriu diretora. Depois desse filme, ela foi para Cuba. E ela, em Cuba, ela começou, depois de um certo tempo, a fazer um programa de televisão que se tornou uma referência lá, um sucesso. Ela criou um personagem, que eu não me lembro agora o nome, porque eu me esqueço muito dos nomes atualmente. Os números eu me lembro, mas os nomes eu me esqueço a beça. Talvez Solange se lembre. E aí, quando ela vinha ao Rio, ela entrevistava as pessoas. E aí, eu e o meu sócio, na época, que era meu marido, que faleceu, a gente fazia as entrevistas para ela das personalidades, Caetano Veloso, Ney Matogrosso, e aí a gente gravava em mini DV e ela levava esse material bruto para editar em Cuba, o que fazia um enorme sucesso, porque eram pessoas famosas e tal, né? E ela tinha um material inédito lá em Cuba. Quando ela voltou, se bem ela foi para o Ceará, fazer o projeto lá do Dragão do Mar, e aí depois ela veio ao Rio. E é interessante a gente perceber que ela está sempre muito ligada às memórias. Todo o trabalho dela tem esse lado de afeto, né? E que afeto é esse? É um afeto ligado à memória. Eu acho que isso é muito importante a gente, e quem vai, a gente vê isso na literatura dela, nos filmes, né? E ela sempre dizia para mim: eu só sei trabalhar com o que diz respeito a mim. Eu não sei falar do outro. Por quê? Porque, a uma certa altura, eu convidei a Conceição, eu fiz um longa-metragem, que se chama Expedito em Busca de Outros Nortes, e depois eu queria fazer um filme sobre Abdias Nascimento. E eu convidei Conceição para dirigir esse filme. E ela declinou, ela disse: eu não posso, eu não sei fazer um filme sobre o outro. Eu acabei dirigindo esse filme, porque ela não se sentia à vontade, ela não sabia fazer um filme que não estivesse profundamente ligado a ela. E eu acho que isso é uma marca muito forte dela. E é por isso também, sobretudo na literatura, eu fico até arrepiada, estou arrepiada agora. Isso é de uma sensibilidade, de uma finesse. A gente vê isso no primeiro filme dela, no primeiro livro, desculpe. É tão lindo isso, quando ela fala daquelas lembranças, daquelas memórias, sabe? Eu li, o primeiro manuscrito dela eu li do livro. Logo ela me deu para ler. E eu fiquei profundamente tocada, porque é muito lindo, é muito sensível, é muito... né? É isso. Né? É a Conceição, é a vida dela, né? Então ela não conseguia falar de coisas que não estivessem profundamente
imbricadas com ela, ligadas a ela, à vida dela, ao sentimento dela, à sensibilidade dela. E você vê que todo o filme, o livro, é tudo, é a vida dela, né? E aí ela foi me procurar para produzir o primeiro longa-metragem dela, que foi brilhante. E a gente começou, então... Olha, eu falo... Às vezes eu falo muito, então, se você quiser me cortar, você me corta, tá? Não tem o menor problema. Quiser também interromper para perguntar, pergunta, porque eu às vezes, falo para caramba. E aí, a gente começou na batalha, ainda estava uma época meio assim complicada, né? Quer dizer, não tinha assim, não tinha... E a gente foi primeiro na Rio Filme, existia a Rio Filme estava mais ou menos funcionando bem, e a gente teve logo uma questão a resolver, porque a Gilda, que morava na Suíça, estava no Brasil, a gente tinha que aproveitar para depois não ir à Suíça filmar, etc. A gente filmou, mas depois a gente conseguiu a Rio Filme, né, Solange? Solange logo foi integrada ao projeto, e a gente conseguiu a Rio Filme, a gente fez o filme. Falando o filme, teve uma belíssima carreira de festivais, muito bela carreira, foi muito bem sucedido, foi feito em mini DV e depois foi feito transfer em 35mm. Passou em sala de cinema também, como todo documentário é sempre complicado, mas teve também teve uma boa carreira de cinema, eu não me lembro agora, mas dentro do que é possível para documentário, né? E para um documentário que não é, o tema não é tão assim, tão chamativo, então teve um bom número de espectadores. Passou Rio, São Paulo, outras cidades também, eu não me lembro agora. E aí foi um processo assim, foi um processo agradável. E como ele passou em muitos festivais, a gente ficou muito junto, a gente viajou muito, eu e a Conceição, né? A gente viajava sozinhas, eu e ela. E aí a gente já era muito próxima, porque a gente já era próxima desde a montagem do outro filme, né? Montagem, em geral, eu fui montadora há muitos anos, e montagem na Moviola, você já ficava há muito tempo, você fica, em geral, fiquei sempre muito amiga das pessoas com quem eu trabalhei. Já era amiga de Conceição, fiquei mais amiga, e a gente viajou muito, então aí a gente ficávamos nós duas, a gente viajava, ficava uma semana, 10 dias, 15 dias, nós duas viajando e conversando o tempo todo, né? Muito próximas mesmo. E aí foi muito boa toda essa história, né? Da gente ficar junto, né? Fora do Brasil, no Brasil, foi uma convivência muito próxima. E, além disso, a gente se encontrava sempre no Rio, né? Orlando sempre viajava muito também, e eu e ela, a gente sempre se falava muito, se encontrava, eu ia sempre à casa dela. Passou um tempo, ela me falou assim, olha só, vamos fazer outro filme. Eu falei, tá bom, qual é o assunto? Aí ela me falou assim, Zicroquetes. Ela era muito amiga do Baiá, o Zicroquetes. Aí eu falei, que bom, vamos lá, vamos lá. Eu estava sempre disponível, né, para fazer alguma coisa com ela. Aí começamos. Aí ela me liga e fala assim, a Laisa Minelli está aqui, vamos entrevistar a Laisa Minelli, que foi muito importante para divulgar o Zicroquetes em Paris. Aí ela armou lá com o Baiara, a gente foi lá, entrevistou, e eu armei a produção, a câmera, tá. Fomos lá entrevistar a Laisa, que está até hoje comigo essa entrevista. Eu dei uma cópia para o Baiar, mas eu tenho uma versão também. E a Laisa falando que o Zicroquetes, e isso foi uma descoberta inacreditável para ela, parará. E continuamos. Só que aí a gente chegou num ponto que viu que era uma complicação daquelas, né? Eram não sei quantos, dizia,
Um monte tinha morrido, tinha filho para tudo quanto é lado, a gente não conseguia achar ninguém. Não sei se você se lembra disso. Se lembra, Solange? Era gente para tudo quanto é lado. E aí eu falei, Conceição, como é que a gente vai fazer esse negócio, Conceição? Aí já tinha Ancine com aquela papelório também, quer dizer. Aí ela falou, eu vou pensar, vamos ver o que, que a gente vai fazer, mas vamos fazer um filme. Aí eu falei, tá bom, então você pensa. Porque eu acho que dizer... Aí, olha, gente, como é engraçado o movimento dela, né? Para onde que anda? Ela falou, eu acho que eu não tenho que fazer filme de Zicroquete nenhum, eu tenho que fazer um filme sobre o que que essa geração fala de mim, o que que eu tenho a ver com essa gente, com esse tempo, com essa geração. Quer dizer, ela foi lá longe para chegar para perto. Aí ela falou assim, passou um tempo, ela me ligou, já sei, vamos falar? Vamos. Eu quero fazer um filme sobre isso, sobre esse tempo aí, de Zicroquete. Mas eu quero fazer um filme dos meus amigos, né? É esse tempo aí. Mas eu quero fazer um filme sobre os meus amigos, com meus amigos, que viveram isso, essa época, naquele lugar. Zicroquetes estão nesse espaço, porque foram parte. Mas eu quero falar de mim e dos meus amigos. E aí nasceu Anjos de Ipanema. E aí também ela achou esse nome, que é genial, né? Gente, vamos combinar que esse nome é lindo, né? E, e aí nasceu esse filme. A gente também não tinha dinheiro nenhum. Aí eu falei, Conceição, não vamos ficar esperando dinheiro, não, porque eu tenho. Agora eu não tenho mais, mas na época eu tinha câmera. Agora eu tenho uma câmera que não dá para fazer para. Muito ruinzinha. Mas na época eu tinha câmera para fazer. Eu falei, Conceição, vamos fazer o seguinte: eu vou arranjar um aluno meu que já é bem, que sabe filmar bem, e a gente vai começar a filmar, e vai. As entrevistas a gente prepara tudo e deixa ok. E fizemos assim. Inclusive, Sônia Dias, mãe da Manuela Dias, né? E a própria Manuela. Vamos filmar, não vamos ficar esperando, não, porque esse negócio de ficar esperando, o que a gente pode fazer sem dinheiro, a gente faz. Sem dinheiro, quer dizer, com o recurso da gente mesmo. E aí nós fizemos todas as entrevistas. E começamos a botar em edital. Botamos em inúmeros editais. Cada edital, Coração da Conceição, porque Conceição é assim, era assim, né? Ela fica nervosa. Vamos ganhar. Não vamos ganhar. Falei, vamos, eu calma. E vamos fazendo as entrevistas. E graças a Deus que a gente fez, né? Porque, infelizmente, nesse processo teve, sei lá, uma pessoa faleceu, depois outra faleceu também. Então, a gente fez todas as entrevistas que ela queria fazer. E botando em edital. Adaptava para TV, para cinema, Prodave, Prodecine, e bota para lá. Chegamos em gente, que a gente quase ganhou, todo mundo adorou. Saímos do pitching, eu e ela. Aí, depois falaram para a gente, olha só, adoramos, só que a gente acabou de aprovar igual uma série para o Canal Brasil. Ai, Conceição, quase o coração saiu pela boca, né? Aí, resultado, a gente não ganhou nesse, né? Falei, vamos continuar botando. Botamos e finalmente ganhamos, né? E finalizamos, fizemos então, no edital que a gente ganhou,
Porque também, se fosse série, a gente adaptava para série, né? Mas a gente botava para. Mas era para filme, para um filme, não era para série. E aí, finalmente, a gente ganhou é, para Telefilme. filme, telefilme. Obrigada, Hermes. E aí, bom, de lá para cá, ele circulou em alguns festivais, né? E agora a gente está com essa oportunidade. Ele também acabou de ser selecionado para um outro festival aí na Bahia, gente. Não sei se é FECIBA. É. Então, mas eu botei em alguns festivais, ele já andou por aí, e acabou que, com tudo isso também, eu não me apressei muito, não teve nenhum recurso para cinema, eu quis muito botar em cinema, mas também depois eu não apressei, depois veio a pandemia, enfim. E enfim, agora eu também não vou fazer nada antes que a gente. Bom, depois teve a pandemia, Bolsonaro, essa situação toda que todo mundo sabe, e, e eu não sei, né, o que será feito depois. Eu acho que depois, de qualquer maneira, a gente tem que tentar batalhar aí as plataformas, etc. e tal, né? E talvez vendas no exterior. Mas. Você falou Prodava e Prodecine, me deu uma saudade, Aida. É duro, né, É Cláudio? duro, é duro. É um tempo muito duro para todo mundo. Eu não vou dizer que os artistas, quem trabalha com educação e cultura, está sofrendo mais do que as outras pessoas, mas a gente sabe que a gente tem um inimigo declarado, né? E isso está, no meio da pandemia, isso está deixando tudo mais difícil para todos nós, né? E no meio de tudo isso, nós tivemos muitas perdas, né, para o meio cultural ano passado. E foi muito particularmente duro, eu acho, para todos nós. Aida, você se importa se a gente passar um pouquinho agora, então, a palavra, e aí depois a gente volta também para você? Não, Pode ser? tá ótimo, tudo bem. Obrigado. Mas Obrigada. fica aí, por favor, que a gente volta ainda, tá? Vou ficar. Sol Moraes, vamos falar um pouquinho de Conceição Sena, da sua amizade, de como do quanto você trabalhou com ela também. Eu acho que você a conhecia muito. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Então, Conceição surgiu para mim como uma miragem, né? Porque eu tinha 8 anos de idade quando Orlando foi rodar Diamante Bruto em Lençóis. E, para mim, a televisão estava chegando em Lençóis também. Então, eu não conhecia a televisão, não sabia o que era cinema. Eu vivia num elo perdido, que era a minha cidade, Lençóis, também é de Orlando, né? E na procissão, a primeira cena que eu vi do filme, o ensaio, foi a procissão do Senhor do Espaço passando na cidade e viu que todo mundo ficou impressionado, porque a gente via na televisão e está vendo ali pisando o chão como a gente, era um escândalo, né, para a cidade. E Conceição passou com uma roupa que era tipo uma túnica, que ela gostava daquelas túnicas largas assim, e aquele sapato de cortiço que estava na mão. E eu fiquei assim olhando, eu falei, nossa, eu quero uma roupa dessa para mim. E fiquei enlouquecida, não sabia nem quem era ela, não sabia que era Conceição, não sabia que era mulher de Orlando, que na verdade Orlando para mim também eu não conhecia, né? Eu tinha 8 anos de idade, eu conhecia a mãe dele, mas não ele. Ele não morava em Lençóis. E aí passou. Isso aconteceu, essa imagem foi na minha cabeça, eu queria esse vestido, queria esse sapato de cortiça, e passou o tempo. 10 anos depois, eu estou na prefeitura de Lençóis e Paula me chama para fazer a oficina de Orlando. E fala, eu tô com 18 anos. Aí eu falei, Paula, eu estou na prefeitura, não posso fazer agora, mas posso trazer um cineclube para cá. E aí, esse cineclube, eu levo para Lençóis, que é de Paula, Orlando faz uma palestra e tal, mas Conceição não vai. Mais 10 anos depois, já com 26 anos, Paula pode ir à oficina com Orlando, né? Eu falo, agora eu posso, já estava em Salvador. Aí eu vou para Lençóis, faço a oficina e Conceição vai também para a oficina.
E ela ficava assim me olhando o tempo inteiro, dizia assim: você está se desperdiçando, você está perdendo tempo aqui, sai daqui, deixa essas tias suas para trás, deixa essas irmãs para trás, vai viver, você não tem mais que cuidar de ninguém, seu pai já morreu, sua mãe já morreu, vai ser. E eu ficava assim, nossa, que mulher dura, né? Eu pensava comigo, mas se ela não tivesse feito isso, eu não tinha saído de Lençóis, provavelmente. E aí eu faço a oficina de Orlando, e na oficina de Orlando começa o Diamante Bruto, né, Aida? E a gente filmava sem dinheiro também o Diamante Bruto. Uma câmera de Sofia Federico, e íamos de ônibus para Lençóis, e Conceição mais Orlando ia de carro, né? Filmávamos e voltávamos. Isso foi umas, sei lá, 4, 5, 6 vezes de ônibus a gente e eles de carro para filmar. Depois do Diamante Bruto, a oficina continuou por 10 anos e eu já estava em Salvador, eu tive uma crise muito grande, com hemorragia e tal, e aí eu fiz os exames, 6 médicos falaram que eu tinha que tirar o útero, o ovário e as trompas. Ela disse, não, você não vai tirar. Eu já passei por isso, e não é porque você tem que ter filho que você vai tirar, não pensando em ter filho que você vai tirar as trompas, ou o útero e o ovário. É porque a mulher sente muita falta, e eu sinto muita falta disso. E eu achei de uma generosidade, porque normalmente uma pessoa que já passou por essa mutilação diria, faça, eu já fiz, faz também. E ela não fez isso, ela procurou médico em todos os lugares, até achar em Cabo Frio. E eu fui para Cabo Frio fazer essa cirurgia. Não foi uma cirurgia, foi uma intervenção. E com 2 dias eu já estava dispensada para vir embora. Só que no segundo dia ela não conseguia falar comigo. Ela ligava para o hospital e falava: ela não pode falar. Ela não pode falar. Nossa, ela surtou. Aí ela disse: eu estou mandando aí, eu faço cinema, ela também faz cinema, e eu estou mandando a imprensa aí. Ou vocês me colocam ela no telefone agora, ou eu mando a imprensa saber o que está acontecendo nesse hospital. E aí, na mesma hora, o telefone chegou no meu quarto e eu falei com ela, estava bem, estava tranquila. Passamos, o tempo passou, e aí Conceição virou uma conselheira, porque ela era isso, né? Ela era brava quando tinha que brigar comigo, ela me dava os maiores esporros, ficava sem falar comigo uma semana, depois voltava, falava, esqueceu de mim, aí cantava uma musiquinha, liga para mim, para poder ligar para ela, né? Porque eu ficava de mau humor e não ligava. Mas, assim, eu não diria uma segunda mãe, porque a gente tinha muita intimidade. Mãe, a gente tem um pouco, assim, de distanciamento, né? Assim, tem a reverência. E a gente tinha uma intimidade para brigar e desbrigar, como a gente falava. E na campanha política, na parte que quando eu fui presidente da BD, Conceição foi uma pessoa, assim, que era uma referência para mim, porque na hora que eu estava estourada, era ela que me trazia para o centro. Quando eu estava acuada, ela me jogava para frente. Sabe? Então, é isso que Cláudio falou, era aquela pessoa que estava sempre com um sorriso franco, mas também ela dizia as verdades dela, sabe? Quando ela tinha que dizer. Dizia, você vai me escutar, eu estou falando para seu bem. Eu ficava puta da vida, assim, depois passava. E aí fui construindo uma amizade que foi tão forte que, longe do paraíso, ela me guiou toda. Eu preocupada com Orlando, ela já doente, já assim, de cama, e não pôde passou o papel dela para a Sônia Dias, foi ela quem escolheu Sônia, e ela ficava pelo telefone dizendo, Orlando não pode comer isso, Orlando não pode comer aquilo, Orlando ele não vai te dizer isso porque ele é muito reservado, mas a comida dele é assim, assim. Ela ia costurando tudo, né? E, ao mesmo tempo, com a produção, com o cinema, com as lutas políticas do cinema, ela também era uma eminência parda, porque ela estava ali também costurando, indicando, fale com fulano, fale com Beltrano. Ela me assessorou muito na época da BD, nas costuras nacionais, na época da Ancinave, na época da construção, na votação da lei do audiovisual. Então, ela era uma pessoa que tinha um farol ligado, assim, eu dizia que era um caleidoscópio, porque ela mexia com cinema. Quando ela escrevia, ela pegava as fotos do caderno dela e mandava para mim. Olha, assim, estou escrevendo aqui agora ela. Estou escrevendo aqui agora Sertão Mulher. A Menina Guerra e as Almas, a gente leu no papel ainda, né? Que acho que era Aida, Sofia, Lara, Jamile, as pessoas que ela passava para ler o roteiro, o texto dela. E eu li A Menina Guerra e as Almas numa sentada, porque era Conceição, mas éramos todos nós que vivíamos no interior, que brincávamos escondidos naquelas casinhas que ela conta ali debaixo da escada, que ia para a casa do outro visitar, que os pais recebiam em casa.
E, ao mesmo tempo, que ela falava, eu não tenho lugar, porque eu mudei tanto de cidade que eu não tenho referência de um lugar meu, né? Então, todo lugar é meu. Eu estou em todos os lugares. Quando eu fui filmar em Itiúba, ela também falou que tinha morado em Itiúba, ou seja, ela era uma mulher plural, eu digo, plural e aparentemente à frente do tempo dela, mas assim, ela vivia muito de lembranças. E daí a Ida falar que ela fazia filmes sobre ela, porque ela fazia filme do que ela lembrava, é o que estava na memória dela, né? É o que vinha de dentro dela. Então, você vê que quando ela escreve A Minha Guerra e as Almas, é a vida dela, é o percurso dela, por onde ela passou. Sertão Mulher é as mulheres que ela viu no sertão, né? Que aparentemente eram mulheres frágeis, mas eram mulheres que tomavam decisões e até fugiam e iam embora. Um dos capítulos que me encanta é da menina que a mãe morre. Então, eu acho que de uma força aquele capítulo do Sertão Mulher, que é ela também, Conceição, né? Quando ela joga para trás toda uma história e se enfrenta para a sociedade, né? E o ela eu achei mais ousado ainda, mas ela coloca ela porque é ela, né? Mas ela não quer colocar o nome no personagem. Então, Conceição era visceral, ela vivia com a alma, né? Com a paixão, com a força dela, com o amor dela para Orlando. Quando ela faz Brilhante, ela diz, é para Orlando, esse filme é para ele, porque ela quer falar da importância que foi Diamante Bruto para a transformação da cidade de Lençóis. E aí ela faz o Brilhante para ele, né? Que é o diamante dela, brilhante, é Orlando. E lá em Cuba também era o aniversário dela, eu acho. E Orlando, ela recitou uma poesia para ele que nossa escola inteira se encantou com ela recitando. E quando as meninas estão fazendo o filme, o da agora, O Amor Dentro da Câmara, Jamile veio na minha casa e falou, Sol, a gente está pensando em colocar Gal para cantar música. Aí eu falei, qual música? Ela falou, a música que Orlando fez para ela. Eu falei, gente, não faz isso. Não vai funcionar Gal Costa. É bonito, a voz é linda, mas não é Conceição. E um filme é muito intimista. Coloca a Conceição cantando que vai funcionar. E Jamile, sei lá, mas ela está tão fraquinha, só estou preocupada com ela, de levar ela para um estúdio, gravar. Eu falei, ela vai. Pode ter certeza que ela vai. E foi dito certo. Ela foi para o estúdio, ela gravou, e tá lindo a música ela cantando, porque é uma música que Orlando escreveu para ela. E quando nós íamos para Lençóis de carro, os dois iam cantando atrás. Pena que eu não tinha uma câmera para gravar, né? E mesmo perto dela morrer, eu estou fazendo um projeto sobre Orlando, que antigamente o nome era Mensageiro do Futuro, e agora, com a entrada de Alice Andrade, se transformou em Orlandos. Que no pitch, quando eu fiz o pitch lá no Rio do Jaci, o Rio do X me falou, não devia ser o Mensageiro do Futuro, devia ser Orlando, né? Porque é ele, essa pessoa. E a Alice Andrade me trouxe o Orlandos, que é esse caleidoscópio que também Orlando é. Aí ela, assim, uma semana ou duas, perto dela perder totalmente a memória, ela me ligou, olha para isso, e disse assim, olha, O Amor Dentro da Câmara está pronto. Será que esse outro aí vai sair? Ou seja, ela me empurrou para fazer, né? Porque era o jeito dela de tocar, de fazer você. Ela sabia que eu tinha meus medos, meus pavores, minhas angústias e todos os meus traumas que eu trago de Lençóis, da minha família, todo o meu caso, né? E ela conhecia, então ela me jogava para frente, ela me empurrava, tipo assim, vai, você tem que fazer. E ela fez isso uma semana antes dela parar de falar. E na véspera dela ir para o hospital, ela me ligou 4 horas da manhã, sem consciência, porque ela não estava consciente, e ela falou assim, ó, Saturno está se aproximando da Terra, Plutão vai causar uma força muito grande, e muita coisa ruim vai acontecer. E eu tomei um susto, era 4 da manhã, ela falava, mas ela delirava, foi o número que ela apertou, e no outro dia, mais ou menos, ela já estava sem falar nada, e Orlando falou que estava preparando a internação dela. E eu disse para ele, ela me ligou, Orlando, 4 horas da manhã, você não viu? Ele falou, não vi, eu estava dormindo. E ela falando ela era muito ligada à astrologia, né? E ela lia o mapa astral dela, de Orlando, até para viajar, para fazer viagem para o exterior. Primeiro ela via o mapa astral, depois ela viajava. E aí ela fez isso para mim. Então foi uma coisa que me marcou muito. E eu vim ver como eu estava falando com Orlando ontem, como Conceição era uma mulher forte, valente e, ao mesmo tempo, uma poesia de mulher, né? O que faz ele se encantar por ela há 60 anos.
né? Quando ele conta que a viu pela primeira vez, ele se encantou com ela, ela some, não aparece nunca mais. E ele está filmando na água de Meninos e ela passa por trás, na frente das câmeras, e ele vê ela passar. Ele larga a câmera e vai atrás dela. Então, aí surge esse amor dentro da câmera que as meninas aprendeu. E Conceição, eu vou te dizer assim que ela me deu regra e compasso, porque ela tirou meus medos, meus traumas, meu lado angustiado e medroso de viver, que eu sempre tive, né? Por mais que seja ariana, mas pela dificuldade da minha vida, eu tive essa dificuldade de ser tão forte assim, enfrentar as coisas, e ela me fez enxergar que sim, eu podia, que sim, eu devia, e assim foi, e assim é, e eu tenho certeza que hoje ela está em êxtase de onde ela estiver, porque ela está no Panorama homenageada, ela está no Panorama, no filme Amor, dentro da Câmara, né? E ela está nesses debates aqui com a gente. Então, assim, eu acho que tudo ela gostava, ela era atriz, ela dizia que o palco é o lugar onde ela era, podia ser ela mesma, né? Nos papéis, nos vários papéis dela. Então, eu queria parabenizar Cláudio e Marília, que são muito sensíveis, e assim, eu posso dizer isso porque eu já tive muitos embates com Cláudio, muitos, e depois ele foi se revelando essa sensibilidade que ele tem, que ele disse com ontem e com hoje, e isso é muito forte para mim, né? Quando Geraldo morreu, Geraldo foi um cara que fez tanta coisa, e foi o primeiro lugar que lembrou dele, foi o Panorama. Então, parabéns para vocês por não deixar esquecer o passado, né? Fortalecer o presente e fazer a gente acreditar no futuro. Eu acho que esse Panorama Online aqui, a gente sabe da luta que foi de vocês para estar aqui hoje, é muito forte. E ser Conceição homenageada significa que nós estamos na guerrilha, né? E que vai dar certo e que a gente vai para frente, porque assim Conceição era e assim ela vai seguir sendo na memória de cada um de nós. Obrigada pelo convite também. Obrigado, Sol. Conceição era valente, é muito forte, né? Quando a gente lembra que ela nasceu numa cidade de nome Valente, né? Isso já acaba definindo muita coisa, né? Na vida de uma pessoa. E quanto aos nossos embates, eu acho que a gente tem que se debater, tem que lutar sempre pelo que a gente acredita, mas eu acho que espero que nunca tenha ficado a dúvida que a gente está sempre lutando, no fundo, pelas mesmas coisas, a gente está no mesmo caminho, né? A gente está construindo junto, né? E muito obrigado pelo depoimento, pelas memórias, pela essa parceria que vocês tiveram. Acho que é muito, muito bonito, muito importante. Eu quero passar agora para a Manu Dias, a mais jovem aqui das mulheres. Eu acho que pelo sobrenome a gente já tem uma pista um pouquinho sobre como se dá essa ligação sua com Conceição, mas eu quero te escutar, por favor. Bom, Palavra com você. Vocês estão me ouvindo, tá bom? Quero realmente, como o Solange falou, parabenizar essa iniciativa. Acho que eu também não estava preparada para falar de Conceição, porque... Ai, desculpa, gente. É porque, para mim, Conceição é uma madrinha, sabe? Mas uma madrinha dessas que... Assim, aqui ouvindo vocês, eu ouvi muitas coisas que trouxeram ela de um jeito muito efetivo, assim, muito lindo, né? O canto, as roupas, o afeto, sobretudo, e ela e Orlando, né? Orlando é meu mestre, né? A pessoa que me levou para Cuba, ainda estou devendo Marrakech, mas que me levou para ter aula com o Gabo lá, com o Garcia Marques. Então, eu tive a oportunidade de ver Orlando e Conceição em Cuba, de ver eles dois lá, que sempre tão afetivos, né? E alterando tantas vidas. Assim, no aniversário de Orlando esse ano,
os alunos se organizaram ao redor do mundo e a gente fez um Zoom com, assim, não sou capaz de dizer, 80 talvez pessoas, e adultos todos com filho, um tomando um vinho, o outro. E aí eu fiquei olhando aquelas pessoas e era tão emocionante imaginar quantas vidas esse casal, né, Orlando e Conceição, foram, quantas portas para quantas vidas eles abrem, né, até hoje. E o Cláudio, no começo, estava falando, né, de juntar o passado com o futuro, com o presente, e com pessoas, né, juntar o passado com pessoas que estão fazendo. E Orlando e Conceição, sobretudo, assim, do meu ponto de vista, né, ela foi crescendo dentro desse casal. Ela, como mulher, como artista, ela foi cada vez aparecendo mais. E a gente cada vez falava mais dela. E os livros dela, e os filmes dela. E como ela, assim, talvez tardiamente até, porque sempre era o Rucho, tudo é para o Rucho, para Orlando. E, de repente, ela foi tomando para ela, né? Ela foi cada vez mais ocupando esse espaço que ela já ocupava, na verdade, né? Mas que ocupava, como Solange maravilhosamente falou, né? Como uma eminência parda, assim. E essa eminência foi cada vez sendo menos parda, eu acho, nos últimos anos dela. E eu achei isso muito lindo. Eu e minha mãe, a gente falava disso, né? E, menina, agora a gente só fala de Conceição, a gente não fala mais de Orlando. E isso era muito lindo de ver, né? Porque ela teve a vida toda essa grandeza de encontrar os espaços dela, mas sempre também compondo com as necessidades de Orlando, de se mudar, de ir para Cuba, de ir para o Paraguai, de ir para sei lá onde. Assim, eles moraram, né? Foram abrindo escolas de cinema, enfim. Então, acho que, mais especificamente, né, para mim seria impossível dar conta assim, de Conceição na minha vida. Ela é a minha menina azul para sempre. E desculpa de novo. E eu estou, no momento, muito imersa no universo dela, porque eu estou adaptando o livro que o Hermes... Eu li também ainda no papel, né? Não li livro. Depois, claro, eu estudei de novo e quando eu realmente decidi adaptar, que foi mais ou menos na página 5 do livro, porque eu lia e eu ria e eu chorava e a moça que trabalhava na minha casa falava assim, eu li, sei lá, em 2 dias ou 3, ela falava, gente, mas que livro é esse que você está lendo? E eu gargalhava, rindo, lendo, porque o livro é muito... né? Tem aquele olhar tão sutil e, ao mesmo tempo, tão aguçado, né? Com uma mira tão boa no que importa, no sensível, no ser humano e tudo. E aí eu acabei de ler e falei, Conceição, eu quero fazer um filme do seu livro. Nem estava editado, eu acho, ainda. E aí, a vida, né? 1000 coisas, isso já tem anos. Eu cheguei a fazer um roteiro de longa. E hoje em dia eu trabalho muito com televisão aberta, né? E adoro esse negócio de milhões e milhões de pessoas assistindo. Acho que isso cria uma onda muito louca, como se fosse uma onda de, dependendo do que você está falando, né? Uma onda do bem, de meditação, de construção, de renovação de padrões, enfim. E é uma ferramenta que me fascina. E aí eu acabei juntando o livro de Conceição com a história do conselheiro da guerra, porque, no fundo, são a mesma história, né? Essa teimosia de Canudos, né? De resistir a todo momento, né? Uma cidade que já tem 3 versões e não desiste, né? Maravilhoso. Então, eu, no momento, estou fazendo isso, estou fazendo essa minissérie, e tendo esse prazer, né, imenso de estar com ela
né? Diariamente eu passo horas com ela, assim, na minha vida. E foi muito mágico. Acho que Solange estava falando também da mágica da Conceição, e ela é muito mágica mesmo, né? Assim, eu estava morando na Serra durante a pandemia, quando ela faleceu, não pensei um minuto, vim correndo para o Rio, e aí teve um funeral. A despedida foi cinematográfica, né? Como tudo na vida desse casal. Orlando cantou a música para ela, e no segundo que ele falou a última sílaba, o negócio fechou. Assim, parecia que tinha se ensaiado, sabe? Por Deus, uma coisa assim muito louca. E era Orlando, assim, a foto era impactante, porque é Orlando e 6 pessoas assim atrás, ali no auge da pandemia, a gente sem entender nada, né? Ainda seguimos no auge da pandemia, né? Ontem foi o dia que morreu mais gente de todos, então um novo auge, né? E aí o roteiro estava meio empacado, e cadê o dinheiro? Enfim, aquele negócio do cinema independente, né? Que o cinema independente é independente de dinheiro, né? É tipo, eu vou fazer independente do dinheiro. Então, cinema independente é isso, né? Assim, porque é independente disso que a gente faz, né? E aí eu recebo um telefonema falando, não, porque a gente da Globo Filmes, onde que eles estão no filme, mas o dinheiro. Aí eles me ligaram e falaram assim, 2 dias depois da Conceição morrer, assim, 3 dias, 2 dias, assim, eu ainda estava. Aí ela falou, não, porque a gente quer saber do projeto, né? O dinheiro e tal. Peraí, olha que loucura. Eu entendi que o dinheiro tinha saído. E aí eu liguei para a produtora e falei, cara, o espírito da Conceição, o dinheiro saiu. E aí eu começo a fazer todas as articulações e a loucura é o seguinte, o dinheiro não tinha saído. Mas porque eu entendi que ele tinha saído, ele acabou saindo. E aí foi uma coisa mágica que aconteceu. Assim, cara, do nada, de um telefonema que, na verdade, foi a 10ª pessoa da Globo Filmes que me ligou. Enfim, eu sei que foi uma confusão, uma gira louca de ventos e de bênçãos. E aí, de repente, a coisa foi engatando. E aí agora virou uma minissérie que eu estou dedicando aqui a minha vida alegremente. Estou escrevendo sozinha, sem colaboradores, degustando cada momento e eu me sinto totalmente privilegiada, assim, não só como indivíduo, né, mas como geração, porque a minha geração, falando de passado e presente e futuro, agora que eu tenho uma filha de 4 anos, a minha geração, esse pedaço da minha geração, né, que eu brinco que são os filhos do tropicalismo, a gente deu uma sorte incrível. Então, eu quero terminar minha fala agradecendo a vocês. Como eu, muitas vezes, graças a Deus, tive a chance de agradecer a Conceição por ter nascido num mundo tão incrível, que foi o mundo que vocês fizeram para a gente, um mundo onde os sentimentos eram tão legalizados, o corpo era legalizado, né? Esses anjos de Ipanema foi o mundo onde eu nasci. Eu nasci num mundo de anjos de Ipanema. E eu tenho muita consciência do privilégio disso e agradeço a vocês, ao festival, essa oportunidade de falar de Conceição. Que bom que a gente está aqui e vamos estar aqui por muito tempo, independente de todas as forças adversas. O Cláudio, lembrando de Conceição, quando estava partindo, segundo Orlando, ele recebeu a ligação do hospital e a enfermeira falou, ela pediu para abrir as janelas, que as borboletas estavam... Eu ia falar disso. É incrível isso, Manu, porque é poesia na morte, é incrível, na partida. É muito forte. A UTI estava cheia de borboletas para levar ela embora. E foi nessas borboletas que ela foi. Então, assim, é magia, né? Do começo ao fim, assim. Que privilégio, que maravilha. É isso. São imagens muito fortes, né? Isso, a imagem do enterro é muito forte, Manu, que você falou.
do Orlando cantando e fechando. Tem muita tristeza, mas tem muita beleza em volta nessa sequência toda. E ainda mais imaginando que é um casal de vida toda, né? De vida inteira. E eu pensei, eu não sabia como abordar também uma coisa que eu acho muito interessante que você trouxe à tona também, é porque, de fato, Conceição e Orlando foram casados, né, a vida inteira, né? Assim, um casamento de vida, um amor de vida toda. Mas é claro que a Conceição sempre teve que se bater com uma estrutura extremamente machista, extremamente... Não estou falando de Orlando exatamente, propriamente dito, mas de toda a sociedade, né? E toda a geração do cinema dos anos 60 eram extremamente machistas. A gente tem relatos que eu nem vou falar aqui para não pegar mal. Com certeza. E, na verdade, de toda a sociedade, de todos os homens, de todo... Enfim... e é muito bonito perceber isso como Conceição realmente foi aflorando, como você disse, né, bem disse, foi aflorando, foi crescendo nos últimos anos de vida dela, assim, e foi realmente aparecendo cada vez mais. E acho que, desculpa te completar, assim, meio interrompendo, acho que Orlando adorou. Acho que Orlando teve, nesse momento, é como se o mundo estivesse vendo o artista que ele sempre viu. Então, eu acho que ele adorou em todo momento. Ele ficou muito feliz de ver a Conceição ocupar esse espaço dela, sabe? E esse casal, eu brinco que é o nossa Simone Sartre, né? Assim, porque o amor, pelo menos a minha geração é uma geração que já não vê isso, né? Casos raros, parece que existe em algum lugar, mas ninguém viu. Esse casal que hoje em dia dura 60 anos. Mas, normalmente, o custo desse casal, né, de um casal sobreviver, ele recai sobre a mulher. E é incrível ver como esse Orlando e Conceição conseguiram, né, assim, beira o milagre, né? Porque que um amor dure tanto tempo já é uma loucura. Agora, que dure tanto tempo entre duas pessoas tão maravilhosas, incríveis e geniais, e que têm o que dizer, e que têm suas personalidades, e que... Aí é meio loucura, assim, né? Pensar que exista realmente. E é muito lindo, é muito inspirador, é incrível, em todos os âmbitos, né? E essa falta de distinção entre o que é vida e o que é trabalho e o que é amor, né? Não tem essa compartimento, sabe? Não é em compartimentos a vida é integral, é tudo junto, a gente ama, aí a gente faz filme, aí transa, aí depois é tudo misturado, tudo se alimentando, e eu acho que isso é maravilhoso, né? Assim, E com personalidades tão fortes e tão complementares, né? Nitidamente tão complementares. O jeito deles se colocarem ao mundo são muito complementares, já são muito complementares. Isso é incrível também. Bom, Hermes, agora eu queria passar a palavra para você. Queria que você falasse um pouquinho também da sua convivência com Conceição, também dentro dessa integridade que Manu, posso te chamar de Manu? A gente acostuma, por causa do Orlando chamar ela muito de Manu, a gente embarcou, é Manu também. Que Manu trouxe, que era tudo a mesma coisa, a vida, a arte, escrever, ser atriz, e você, de alguma maneira, acabou sendo um espectador privilegiado também da vida de É mais Conceição. do que isso, eu acho. A Manu vai construir uma obra para Conceição, é bem diferente. a obra ela construiu, né? Mas transformar isso numa série... Eu vou só dar o privilégio aos outros de terem acesso a esse pedaço. Tomara que muita gente compre depois o livro e que a gente possa... É bem provável, é um livro bom de ler. Ventar nessa história dela aí. Bom, a minha história com a Conceição, ela tem relação com o Orlando. Eu tinha feito a biografia do Orlando Senna e estava lá em Lençóis, lançando o livro, quando eu vi a Conceição escrevendo. Aí eu perguntei para ela: o que você está escrevendo? Ela falou: estou escrevendo
minhas memórias. Eu falei, por que você não faz em forma de livro essas memórias? Né? Fiquei conversando com ela, porque sou escritor, né? E ela falou assim, mas eu preciso fazer minhas memórias. Eu falei, vai tirando um pouco essas coisas da memória, né? Daquilo que fica de sujeira de memória e vai fazendo uma forma que seja mais literária. Eu só falei isso. Assim. E um mês depois ela me ligou e falou que estava seguindo meus conselhos e que os textos agora estava sendo datilografado, ela escrevia à mão, cara. Você acredita? Ela escrevia em papel, tudo na mão. A professora escrevia tudo na mão, na borracha, como os grandes escritores, né? E em pouco tempo ela terminou aquele livro e ela já estava doente. E eu li o livro assim, rapidamente. E resolvi publicar o livro assim. Eu sou aquela parte de realização dela e eu nunca tinha publicado um livro. Aliás, foi o primeiro e único livro que eu publiquei foi esse, né? E não tinha intenção de publicar e nem tenho intenção de ser editor, mas eu queria ser editor daquele livro assim. E eu sou daquela parte da realização do lado dela, do lado da Conceição. Eu já cheguei meio tardio nessa história, mas a Ida, por exemplo, ela estava falando do documentário lá. Na hora que eu fiquei sabendo que ela estava com esse documentário sem grana, eu estava no canal Cine Brasil TV e consegui o dinheiro para o filme, né? Você lembra disso? Não. Fui lá, não consegui muita coisa, mas foi o dinheiro que eu consegui. E até hoje a gente continua ainda brigando e pode contar com a gente, tá, Ida, inclusive para poder distribuir filmes. Tá? Depois vamos conversar sobre isso. O filme do Orlando acabou de estrear no México, agora pelo Loki. O filme nosso está entrando em plataformas internacionais. Eu estou conseguindo distribuir muita coisa. Tá? Que bom, que bom. Eu vou te ligar então depois. Obrigada, Hermes. Obrigada. E aí, o que é o mais interessante que eu tenho que falar sobre a Conceição, vocês falaram muito aí do tanto que era difícil não gostar dela, né? Assim, é que eu me tornei uma espécie de realizador de um objeto, mas que podia fazer as coisas acontecerem para ela. E eu publiquei esse livro em 3 meses, mais ou menos. Eu já estava com o livro pronto, cara. E o governo da Bahia ia comprar e não comprou, e eu fiz o livro do mesmo jeito e lancei o livro quando ela estava ainda com a cabeça raspada, fazendo a quimioterapia. Aquele livro serviu para um acalento dela naquele momento. Então, naquele pior momento dela, de descobrir aquele câncer, de lutar contra essa visão de morte que ela tinha, a existência do livro foi muito importante para ela. Então, eu publiquei o livro pensando nela, mas também porque esse livro é muito especial. Eu conheço muita literatura funda, eu me especializei muito em ficção. E o livro da Conceição é um livro raro aqui no Brasil, porque ele é voltado para os personagens. A gente tem grande dificuldade de desenvolver personagens, né? E, normalmente, os temas são superiores aos personagens da nossa literatura atual. Antigamente, era só mais personagens. Então, nossa literatura só vai sobreviver se for de personagem. No passado, sempre foi personagem, desde Machado de Assis. Qualquer escritor, ele só cresce como personagem. Então, o que eu vou falar para vocês é como eu vi a literatura da Conceição como literatura mesmo, sabe? Como uma literatura boa. Então, a coisa mais importante que eu achei na literatura é que ela construiu personagens a partir de uma visão de uma inocência, né? É a época da inocência de uma criança. Ela desenhou personagens, principalmente os pais. Ela construiu um arco do pai e da mãe de uma forma muito interessante, que, né, a Manu falou que as mulheres sempre são sacrificadas nessas relações, né? E no livro dela, ela mostra como uma mulher é sacrificada nessas relações prolongadas, e ela constrói um arco da mãe, um arco do pai, onde ela está inserida, já que eles são destinadores dela, tudo que ela faz depende deles, né? Eles destinam tudo para ela, vida, viagem, tudo que ela tem que fazer destina. E ela conseguiu tirar desses personagens a verdade. Então, a gente falou muito aqui de coisas místicas, de mágica, mas a Conceição, por mais mística, por mais que ela vivia nesse mundo, cara, ela conseguia enxergar a verdade. Uma coisa que é muito difícil de hoje alguém enxergar. Inclusive, hoje, nós estamos precisando muito da verdade. A gente põe a cura e outras coisas na frente da verdade, e a Conceição não colocava.
ela não conseguia sair desse ciclo da magia, né, que era muito forte para ela, mas na hora que ela botou a mão na literatura, ela trouxe. Você pode ver que cada pedaço de contos, cada um desses contos desse livro, ele termina sempre com uma verdade, uma visão de uma verdade, que estava escondida dentro daquilo que ela viu. Ela vê uma coisa e ela fica curiosa, e o final daquilo sempre acaba numa verdade. Por isso que cada continho dela é muito bom. Cada Conto da Conceição é uma obra literária porque é um simulacro que se quebra de um personagem que está dentro do mágico, que não sabe o que está acontecendo, e quando ela descobre o que está acontecendo, também descobre uma verdade, não só o lado mágico das coisas, mas também a verdade. E o lado mágico que aparece é do passado, é do Antônio Conselheiro, que é um fantasma, que as famílias que conviviam na literatura da Conceição, ela não está ligada ao passado. O livro da Conceição está ligado ao presente, mas 2 personagens estão. E esse personagem traz esse mundo mágico, pensativo, mas a literatura da Conceição, a grandeza dela é chegar à verdade, é fazer um arco dos personagens ser um arco da verdade, não um arco de magia. E isso é universal. O que é universal hoje na literatura é você descobrir a verdade. É o que enriquece um personagem, vai enriquecer quem lê. Eu vou comprar um livro se ele me der alguma coisa de verdade. Porque de magia eu posso encontrar em qualquer lugar. Eu posso fechar meus olhos e posso ver borboletas. Eu posso construir esse mundo para mim, porque ele é muito fácil. Agora, a verdade já é mais complicada. E toda vez que eu conversava com a Conceição, ela sempre me mostrava uma verdade, porque a gente começou a trocar ideias sobre isso. E eu comecei a ver a verdade de todo mundo, pessoas que eu conhecia. Ela falava assim, essa pessoa não é isso, a verdade é que ela é desse jeito. Aí eu falava de outra pessoa, eu falava, ela é desse jeito, mas a verdade ela é de outro jeito. Então, eu queria trazer aqui nesse debate a oportunidade de elevar a literatura da Conceição a um nível de literatura do belo, uma literatura de alto nível, mas também numa razão de que ela trabalhava com as questões nossas, a questão do ser, do sensível dela, sempre não foi uma enganação. A gente chama isso de acontecimentos. Eu trabalho com ficção, né? O livro da Conceição, tanto Sertão Mulher como A Menina e a Guerra são feitos de acontecimentos, né? Então, e para a criança, tudo é acontecimento, né? Parece que os acontecimentos para a criança elas são diários. Quando a gente vai ficando mais velho, os acontecimentos vai diminuindo, vai ficando uma semana, os acontecimentos vão ficando menores, até porque você não aguenta tanto acontecimento, né? Assim, você não fica se abalando o tempo inteiro como uma criança se abala numa descoberta. Então, o livro da Conceição, ela traz aquilo que a nossa literatura tem de melhor, que é a descoberta da verdade. Para mim, o mais importante, ela se aproxima de Graciliano Ramos, ela se aproxima de Jorge Amado, ela se aproxima de todos os grandes escritores, porque ela resgata dentro do místico, da fantasia, do mundo manipulado, as pessoas manipulam, elas criam discurso, elas criam narrativas, mas por trás dessas narrativas se esconde a verdade. Então, eu acho que o que ela tem para contribuir no nível da literatura, que inclusive pode até influenciar os outros, é essa característica, que na literatura, se você pegar os grandes escritores, qualquer grande escritor, depende do estilo dele, depende do jeito dele se colocar os seus personagens, eles só são interessantes quando eles estão dentro do personagem, quando o foco é para dentro do personagem, quando você sente o que o personagem sente. Então, existe um personagem que trabalha, né, dentro dos acontecimentos, porque os acontecimentos é que provocam o personagem, então a gente sente junto com a Conceição. Esse estilo, é muito raro você escrever para dentro. A gente tem dificuldade de escrever para dentro. A maioria dos livros hoje tem muito... Eu vi agora A Vida Invisível, é escrito para dentro, mas da terceira pessoa lá. Então, ela faz um grande desenho, é um livro fantástico, assim, que desenha muito as cenas, desenha muito o que está acontecendo. E sensibiliza também pelo desenho. Mas na Conceição, não. Na Conceição, ela puxa você para dentro da narrativa. O sensível da Conceição é puxar você para dentro. Então, ela sensibiliza, levando você para dentro, ela suga você para dentro da narrativa dela. Ela suga primeiro com a curiosidade, né? E depois ela joga uma verdade. Isso é a grande riqueza da Conceição, e foi isso que eu vi no livro dela. Quando eu resolvi publicar a Conceição, eu não estava com dó, que ela estava com câncer, eu não estava pensando
e assim, eu vou falar, não era uma ajuda. Eu não estava pensando, eu pensei, claro, do ponto de ajuda, mas eu só quero reforçar que eu publicar o livro da Conceição foi um ato de arte, de literatura. Por mais que tenha aquele amor ali próprio de fazer uma coisa rápida, porque ela estava doente, por mais que eu me esforcei para que o livro saísse nesse período, não depois, sabe? Ela precisava naquela hora. Eu fiz o livro em razão dessa característica literária, e eu queria que isso ficasse meio registrado. E mesmo sendo a obra da vida dela, mesmo sendo as pessoas, ela trocou o nome e tudo, ela não se furtou da verdade, cara. Isso é muito importante. Quando ela veio fazer Sertão Mulher, que é o segundo livro, é o terceiro, ela tem mais um ainda rabiscado, que eu ainda preciso pegar, preciso ver como é que ele está, e olhar para ver como é que dá para organizar essa... Porque ficou muitas histórias ainda soltas. E, Sertão Mulher também veio com o mesmo crivo, não veio mais com uma criança, né? Não foi mais uma criança olhando e descobrindo, mas ela fez arcos dessas personagens longos. Então, todo o arco de Sertão Mulher é que nem o do pai e da mãe, também é longo, é um arco que dura uma vida, que dura um tempo, e que se fecha de um jeito, se abre, se fecha. Então, ela tem essa característica das narrativas internacionais hoje, que elas não são escritas aleatoriamente, os contos não são jogados no livro, né? Os contos formam os personagens, né? São vários para formar, né? Então, eu acho que a literatura dela, tanto do Sertão Mulher como da Menina e da Guerra e as Almas, eles precisam ser vistos com características literárias de boa e de grande literatura. E de facilidade da gente entender. Uma literatura que a gente pode ler. Esse livro, todo mundo lê e gosta. A coisa que também é raro da gente encontrar livros que nos atraem também. Eu tenho livros assim que eu escrevi com essa... Tem um livro, eu já escrevi desse jeito, que suga a pessoa, que eu começo a ler uma página, não consegue mais largar. Eu acho que a coisa mais importante hoje na literatura é ser lido. Você tem que escrever para ser lido. Você tem que escrever de um jeito que alguém leia. Não adianta fazer livros para ficar pendurado, para ficar em lugares só para dizer que escreveu. Então, a literatura da Conceição é para ser lida. Eu acredito que essa literatura dela ainda vai acontecer. A Manu está fazendo um trabalho aí que vai ser visto. A partir desse trabalho, provavelmente, a gente pode olhar para essa literatura dela. Eu espero que se olhe, sabe assim, porque seria algo merecido. Antes da Conceição morrer, ela sabe que a literatura dela era forte. E eu fiz questão de transmitir isso para ela. Eu falei sempre para Orlando, Orlando, a Conceição sabe que ela fez literatura, ela sabe que os livros dela é de literatura, sabe? Assim, o que acontecer agora, ela ficou sabendo, que era o mais importante. Quando ela estava viva, ela sabia que a literatura dela é boa. Isso, para mim, é o grande valor de contribuição dessa relação que eles deixaram eu entrar na vida deles. Como realizador, eu sou o cara que realiza, cara da verdade, e eles da magia, a gente convive muito bem nesse jogo de eles estar... Toda hora eu tenho que me beliscar, né? Porque o Orlando leva a gente para outro mundo, né? E a gente está aqui naquele mundo pé no chão. Aí, de repente, você tem que ir para o mundo dele, assim, né? E aí você tem que acordar e fazer... Acordar, não. Acordar e participar desse mundo dele mágico. Então, o que eu tinha que falar da Conceição... era essa da literatura. Eu acho que vocês falaram muito bem da pessoa que ela foi. Uma pessoa assim que, desde que a gente se conheceu, a gente não conseguiu mais se desgrudar, né? Essa coisa da admiração é uma coisa muito interessante. Assim, as pessoas, elas admiram os outros, né? Assim, a troca de admiração é uma coisa muito bonita. Então, eu queria deixar meu registro da obra da Conceição como literatura, o valor literário que ela possui, não só pela memória do país, não só pelo tema que ela aborda, mas pela característica dos seus personagens, do sensível que ela desenvolve nos seus personagens, que ela vai conseguir, com isso, sensibilizar o outro. Vai fazer com que o outro sinta o que ela sentiu. Isso é uma... Fazer com que o outro sinta o que você sente, cara, é uma manipulação perfeita de um escritor. Um escritor não quer mais nada além do que isso. Fazer o outro sentir aquilo que ele sente. Eu acho que isso a Conceição conseguiu.
queria deixar Sim, Aida. registro. Aida levantou a Posso mão. falar? Posso falar Pode. um pouquinho? É rápido, tá? Olha só, Hermes, você tocou. Eu queria complementar o que você falou, assim, porque eu acho que a gente tem que sublinhar essa qualidade literária de Conceição. Ela é uma escritora. Eu acho que a sua fala, obrigada, sabe? Eu acho que a gente não pode deixar de sublinhar isso. Uhum. Eu adoro literatura, sou uma fanática. Antes de fazer cinema, eu fiz literatura e continuo uma fanática. E eu tento acompanhar o movimento literário brasileiro, assim, os lançamentos. Né? Ontem eu comecei a ler o livro que está causando sensação, Torturado. Né? Então, quando Conceição me mostrou o livro brasileiro que está causando a sensação agora, que é o Torturado, né? Que ganhou todos os prêmios. Quando Conceição me mostrou esse manuscrito, eu fiquei realmente muito surpresa e eu acho que esse livro tem uma qualidade literária extraordinária. Quer dizer, eu acho que esse livro tem que acontecer, né? Sabe? Literariamente falando. Ele Mas vai acontecer. Pois eu espero. Eu não As pessoas vieram querer comprar ele para filmar. Tem uns amigos aí de Salvador que ficaram assim, todos sentidos, e outros vinham. Até o Cacá Jackson falou assim, eu vou olhar. E eu fiquei segurando. Aí, quando o Orlando falou que a Manu se interessava, aí eu liberei. Mas eu segurei muito para que ele acontecesse melhor. Que ele não fosse feito alguma coisa que sumisse o livro. Pelo contrário, precisava alguém pegar essa literatura e levantar ela, né? Pois porque é um livro, é uma escritora mesmo com todas as ferramentas de uma escritora, né? Tem, ela sabe do que se trata, né? Literariamente falando. Ela sabe do que ela está, o que ela está fazendo, mesmo que não seja consciente, enfim, ela sabe, né? E eu queria te perguntar uma coisa. O Prêmio São Paulo, esses prêmios todos, você inscreve neles? Você inscreveu o Prêmio São Paulo, o Biblioteca Nacional, a ABL, tudo isso? Do livro? Não, o livro é tudo escrito. O livro foi publicado normalmente, eu tenho que ter o contrato. Não, você inscreveu os direitos, eu não tenho os direitos porque os direitos eu estou falando. Nesses prêmios literários, você inscreveu o livro? Oi? Nos prêmios literários. Não, nunca. Não escrevi, não. Pois porque todos esses prêmios... Naquela época, talvez na época a gente passou batido com essa questão de prêmios, sabia? Prêmio Leia, São Paulo, ABL, Mas a gente vai mexer com isso agora. Agora nós vamos... Ô, Cláudio, como eu sou um pouco polêmica, eu vou aproveitar o Coni Campos, que é homenageado também do festival, e queria polemizar um pouquinho. Eu acho que a escrita tem que ser, tem seus traços, e quem tem uma boa escola vai ter um bom traço para a escrita. Mas tanto a escrita quanto o cinema, eu acredito que tem que ter pulsação, porque se não tiver pulsação, ele não tem alma. E o que eu sinto de Conceição é que ela trabalha ela é visceral, ela se joga no que ela faz. E quando você se joga no que você faz, você vai com tudo. Tem uma história no cinema. Com a verdade também, entendeu? Porque do Coni Campos tem um texto maravilhoso que o médico está passando de passagem e ele vê um cara fazendo uma cirurgia de catarata, um leigo. E aí o médico vai para ele e fala, rapaz, você não pode fazer isso. Ele falou, por quê? Você pode matar essa pessoa. Você tem que esterilizar o bisturi, você tem que fazer... Aí explicou tudo que o médico tem que fazer para fazer essa cirurgia de cataratas. E o cara, aí falou, agora pode fazer. Ele faz toda como é que diz? Toda a asepsia, né? E aí entrega o bisturi para o cara e faz agora você pode fazer.
e o cara treme, 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 não consegue fazer. Aí ele fala isso, quando você também perde um pouco da poesia, quando você perde a alma da história, você não conta a história. Se você for só na técnica, você não conta a história. Então, eu acho que Conceição, ela era visceral. E Orlando, no final, ficou meio brincando, ele fala, não vou escrever mais não. Agora é a Conceição que vai escrever, porque ela escreve melhor do que eu. E Orlando tem toda uma técnica. Conceição, ela escreve bem, mas eu não diria que ela tinha uma técnica. Mas a técnica para o personagem da Conceição, tá? A técnica dela era muito boa, tá? Era muito É boa. técnica Quem pro não tem personagem. técnica não escreve, Solange. Não adianta ir com tudo sem técnica, não. Porque ir com tudo só fígado Ela não não é faz, amadora, não tem de jeito não nenhum. É só faz recolher as literatura, coisas não. na hora certa, tá? É, Ela não tem nada de amadora no texto. ela não tem nada de amadora, nada. Ela pode não saber, mas de amadora ela não tem nada. Ela é cheia de técnica. Os grandes escritores são assim, não existe escola de escritor. De visceralidade. Escrever com paixão. Graciliano Ramos foi autodidata, aprendeu tudo sozinho, Todos os nunca foi escritores à são escola. autodidatas. Dona Zélia começou aos 60 anos de idade, e Conceição começou com a idade de Dona Zélia, 60 anos de Todos os idade. escritores são autodidatas, todos. E foi autodidata, né? Não é assim Todos. só Ó, cultural. Cervantes começou com 50, querida, não tem. Gente, Só isso. ó, a gente está com mais ou menos 1h25 já de conversa. Já é um Está tempo. segurando a boca aqui, ó. Bom, eu vou passar para a Marília. Vocês querem mais finalizar alguma coisa, comentar mais alguma coisa brevemente, porque eu acho que já é o tempo da gente já estar encerrando a conversa. Vocês gostariam de colocar mais alguma coisa? Bom, eu só queria agradecer vocês aí, e queria deixar assim que eu acho que essa questão da literatura da Conceição ela veio por último, né? Mas eu acho que ela é algo, a literatura é muito bom porque ela vai manter mais tempo viva essa história da Conceição. Eu tenho livros aqui já fazendo 20 e tantos anos e eles estão vivos aí, estão republicados, tem livro com 5ª edição. E as histórias elas vão acontecendo, o livro é muito bom. Então, eu acredito que a Conceição, a literatura dela vai deixar com que essa memória que ela sempre gostou de cultivar, que a memória dela também continue, não só na cabeça da gente. Quando a gente se for, quando nós não estivermos mais aqui, a história e a memória da Conceição permanece. Para mim, isso é muito importante, ela vai permanecer. Então, essa parte da literatura que me coube aqui, né, de tratar disso, eu acho que vai ajudar muito a toda a vida da Conceição e toda a obra dela, porque uma coisa tem a ver com a outra, né? Eu acredito que a literatura dela é algo que ainda está começando ainda. Essas adaptações, eu quero também fazer adaptação, ou talvez eu passe, se alguém chegar aqui e quiser comprar o livro da Conceição para filmar amanhã, eu vendo na hora, se for uma pessoa boa. Eu não seguraria uma obra, de jeito nenhum. Porque eu acho que essas obras elas vão existir, se Deus quiser, a Manu vai fazer uma coisa muito bonita, e a literatura da Conceição, inclusive, ajuda a gente a ver as outras obras. Vai ajudar a gente a enxergar também o que ela fez. Sabe, por muitos anos as mulheres ficaram, né, sobre essa coisa dos homens, de que o cara é famoso, e aquele monte de cineasta de cinema novo não tinha mulher, uma coisa assim, meio machista demais, alguma coisa desse jeito. E que, com o tempo, a gente vai vendo que não é bem assim, né? A gente vai vendo que tinha muita presença feminina, inclusive na parte criativa. Então, eu acredito que o resgate da literatura da Conceição é um resgate que faz bem para a obra dela, vai fazer para a imagem, vai ajudar na obra, e algo que vai permanecer por um tempo infinito, cara. Isso, a coisa mais importante é isso, é você dar infinitude numa obra dessa. A obra literária tem essa condição, e ela pode ser adaptada em qualquer língua. Ela pode ir para diferente de um filme, né? Ele pode ser transcrito. Eu acredito que esse livro ainda vai andar e ele ainda vai render muitas coisas, principalmente para o nome, para a memória da nossa querida Conceição. Se Deus quiser. Manu, por favor, nos deixe a par aí dos andamentos do trabalho, por favor. Verdade, precisa saber. Acho que todo mundo que está nos escutando, vendo, está curioso. Marília, por favor, pode falar.
Não, só que só quero agradecer esse momento, essas recordações. Eu acho que foi um mergulho muito especial na trajetória da Conceição. Acho que criou muito desejo de mergulhar na obra dela, no que ela fez, no que ela atuou no cinema, no que ela realizou como diretora, no que ela escreveu. Eu acho que só isso, assim, a gente já cumpriu uma função imensa, né? Que é criar essa vontade, esse desejo, essa descoberta, redescoberta da Conceição, né? E é isso, eu acho que é impressionante. Eu fico pensando como a passagem dela, né, vem carregada de tantas coisas lindas que lembram que lembram ela, né, a trajetória. A passagem dela vem junto com um longa-metragem incrível, assim, mostrando essa intimidade dela com o Orlando, com a possibilidade de um livro ser adaptado para a série na TV. Então, assim, é muita força, sabe? É muita força de presença, de continuidade, para além dessa coisa carnal, física, né? É uma força muito grande. É lindo conhecer essa parceria de longa data entre Conceição e Aida. Eu acho que o universo do cinema, quando vocês estavam lá muito antes da gente, devia ser muito mais desafiador para as mulheres, se ainda é. Hoje a gente está aí falando sobre isso, bradando sobre a mulher no cinema, na direção de cinema. Eu fico imaginando isso, né, anos atrás, o quanto foi muito mais desafiador. Vocês são pioneiras e abriram muito espaço para a gente. É agradecer essas falas e que a gente revisite a obra de Conceição, e que a gente crie, né, esse espaço de memória e de reverência mesmo ao que foi construído antes, né, o que tem sido construído antes de nós. Estamos aqui ainda em processo de construção. Eu queria, para finalizar, vamos todo mundo mandar um grande abraço para o Orlando, né? Que deve estar... Beijos, abraços. Abraço. Quem vai ligar para Orlando primeiro agora? Abraço para todo mundo. Obrigada. Obrigada. Olha só. Viva Conceição, viva Orlando. Viva o cinema, viva a Latinoamérica. Aida, o nome do programa era Ventana ao Sul. É isso, Sol, é isso mesmo. Eu não lembro nada. Gente, eu vou encerrar a gravação. Oi? Não, só para eu falar. Achei diamante bruto. Massa! Lençóis está precisando, então, que massa. Manda seu endereço que eu te mando um DVD. Eu tenho todos aqui, se alguém precisar. Eu tenho Memória do Sangue também. Maravilha! Eu gostaria muito. Vou tentar fazer virar link, porque DVD hoje em dia está difícil, né? Eu nunca vi, por exemplo. Gente, vou fazer virar link e mando para vocês. Por favor, estou esperando. Obrigado, gente. Prazer, muitas emoções. Prazer, gente. Viva Conceição! Viva!